trata determinadas distorções dentro da ordem jurídica, vamos tratar de como o Estado trata, vamos observar, melhor dizendo, como o Estado trata determinadas distorções na ordem jurídica, quando essas distorções se configuram como sendo abuso de direito. Eu vou aqui dividir a tela com vocês, a apresentação. Deixa eu ver aqui. Compartilhar uma janela. Muito bem. Todos conseguem ver a tela? Todos conseguem ver a tela? Muito bem. Então vamos continuar. Tá? Quando a gente fala de liberdade econômica ou liberdade para exercer atividade de cunho econômico, é necessário que o Estado, para evitar o que nós chamamos de abuso de direito, e o abuso de direito nada mais é quando você, no exercício de um direito, faz uso dele de forma indevida, quer pelo seu fim econômico, quer pelo seu fim social, se faz necessário, então, que o poder público se coloque como o gestor, administrador, né, e repressor de condutas que sejam reconhecidas como sendo nocivas à ordem e à paz social. Certo? Então, para evitar, a exemplo que eu estou falando, certas distorções, é que o sistema jurídico ele faz uso de determinados dispositivos legais para coibir essas práticas, né? Eu tenho aqui 3 exemplos que eu posso citar a esse respeito. Um deles diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, como vocês sabem, tem por finalidade trazer para a ordem jurídica uma relação de equidade entre o hipossuficiente, que é o consumidor, e o hipersuficiente, que é o fornecedor de bens e serviços. À luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação de consumo fica caracterizada, por presunção, o consumidor é tratado de forma isonômica perante o fornecedor, mas essa isonomia ela existe de uma forma ficta, é uma isonomia de cunho legal, portanto, atentando para a equidade, que nada mais é do que você permitir que 2 atores distintos, 2 atores heterogêneos, possam, dentro de um mesmo ambiente, ter o mesmo tratamento. E no caso da defesa do consumidor, como se considera a hipersuficiência do fornecedor diante do consumidor, é que o Código traz mecanismos de defesa para que o consumidor possa defender o seu direito, né, se houver aquilo que nós chamamos de abuso nas práticas por parte do fornecedor de bens e serviços. Tá certo? Isso é uma forma que o Estado tem de controlar o abuso do poder econômico. A outra forma também, que vocês vão observar aí, de respeito à lei de remessa de lucros. É permitido que o particular que faça investimentos no Brasil possa remeter seus ganhos para o exterior, mas para isso ele tem que comunicar aos órgãos de controle, sob pena de, não fazendo, responder do ponto de vista tributário pelo ilícito perpetrado, e isso inclusive pode trazer problemas de natureza criminal para ele, né? Porque a emissão de divisas para o exterior se constitui como delito. Portanto, para evitar a enxurrada de recursos saindo do Brasil para o exterior, isso crie de alguma forma um problema na nossa balança comercial, é que existem normas que regulam a remessa desses valores para o exterior. Tá? Isso é uma outra forma também de evitar abuso de direito. Uma outra norma também está prevista no artigo 173, parágrafo 4º da Constituição, que é a Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico. E o que vem ser o abuso do poder econômico? É você se exceder manifestamente, quer pelo fim social, quer pelo fim econômico propriamente dito, no exercício de um direito. Como, por exemplo, uma prática abusiva é a cartelização ou a colusão. A gente daqui a pouco vai falar sobre ela. O que é isso? Nada mais é do que um arranjo feito entre determinados atores de um segmento comercial que visam evitar a concorrência entre si,
resolvem estabelecer um teto para os bens e serviços que produzem em termos valorativos, e com isso você fica sem opção de adquirir um serviço diferenciado, porque, a exemplo do caso clássico da gasolina, você não consegue abastecer em um posto diferente porque a gasolina que é vendida num posto tem um preço exatamente igual ao de outro posto e por aí vai. No Amazonas, inclusive, 15 anos atrás foi palco de uma dessas operações. Eu esqueci agora, eu acho que é a Operação Vorax. Se não era Vorax, era uma outra operação cuja finalidade era exatamente combater o cartel, a formação de preços dos combustíveis. Havia um grupo aí, supostamente, de alguns empresários que estavam combinando manter o preço do seu produto dentro de uma certa faixa, exatamente para mitigar os efeitos da concorrência. Né? Prova, por isso, que a concorrência ela é benéfica na medida em que ela permite que o fornecedor de bens e serviços, para se tornar mais competitivo, ofereça melhores preços para os seus consumidores. Tá certo? Muito bem. Feitas essas considerações, vamos passar aqui para o próximo slide, né? E que vai tratar exatamente desses limites e condicionamentos impostos pela ordem jurídica para evitar o abuso do poder econômico. Tá certo? Esses limites eles visam permitir que a livre iniciativa se dê de forma adequada, em especial no que diz respeito à livre concorrência, e que também a atividade concorrencial se dê dentro de uma certa razoabilidade. E o que é que vem ser essa razoabilidade? Não haja abuso de direito. Tá certo? E aí, os fundamentos para que isso aconteça se baseiam no quê? Na reorganização da própria livre iniciativa e da livre concorrência, na valorização do trabalho humano e no funcionamento também da ordem econômica. Né? Quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, deixei aí no finalzinho do slide um texto do nosso eminente ministro Luiz Roberto Barroso, chamado A Ordem Econômica Constitucional e os Limites da Atuação Estatal no Controle de Preços. Tá? O link está aí disponível, né? É um artigo da biblioteca da FGV. Muito que bem. E aí, falando de abuso de direito, eu vou tratar aqui com vocês da questão dos cartéis, né? Dos cartéis internos, que nada mais são do que fruto de colusão, que é o acordo que determinados concorrentes de um segmento fazem entre si para impedir que haja a concorrência. E aí você acaba fazendo o consumidor de refém nesse cenário, porque você verifica a existência de acordos entre empresas, práticas concentradas entre empresas e decisões de associações de empresas que têm por objeto ou como efeito impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional. Imagine vocês, por exemplo, se em Manaus todos os postos resolvessem, então, estabelecer um conluio, e colusão tem esse sentido, né? E esse conluio objetivar estabelecer um valor específico para gasolina, álcool e diesel. Onde é que você abasteceria com mais vantagem? Em lugar nenhum. Então, para evitar esse tipo de prática, né, combinar preço de venda, isso também vale para a licitação. A colusão também é um fenômeno que você identifica na licitação, quando você consegue demonstrar que os participantes de um determinado processo licitatório combinarem entre si o preço que será ofertado para o poder público adquirir ou não determinado bem ou serviço, tá certo? Então, para evitar esse tipo de prática, a lei da concorrência, ela estabelece, ela define o que vem ser o cartel, através da figura da colusão, e temos aqui o exemplo que nada mais é do que combinar preço para você obter vantagem para si ou para terceiro. Você acaba também enveredando aí pela questão do estelionato, né? Porque obter meio fraudulento. No caso, meio fraudulento é a colusão, né? O combinado que se faz. E você incorrer na prática dessa figura para beneficiar a si ou terceiro, você está diante aí da prática de estelionato também. Tá certo? O estelionato não é só você enganar o outro dizendo que vai pagar. O estelionato é todo e qualquer tipo de vantagem que você obtém mediante prejuízo de terceiro, utilizando um ardil, um artifício, que visa beneficiar a si ou terceiro. Artigo 171, se não me falha a memória. Né? Estudei esse artigo, e agora veio aqui a lembrança com o nosso querido professor João Thomas, ao tempo que fui aluno dele, nas cadeiras aí da UFAM, nos anos de 1992. Aí 30 anos se passaram, e as lições não foram esquecidas do meu querido mestre. Deixo aqui registrado meu abraço e meu apreço por ele. Muito bem. Avançando aqui. Uma das características dessas práticas que nós chamamos de restritivas é a concentração econômica. Né?
Porque a concentração econômica ela também pode dar margem ao reconhecimento de abuso de direito, né? Porque duas empresas podem se fundir ou sofrer processo de incorporação, né? Formar uma joint venture e, por conta disso, eles acabam tomando conta de um determinado nicho do mercado. Exemplo disso, a cerveja, né? Nos anos 90, houve a fusão da Brahma com a Antártica, eram duas grandes cervejarias brasileiras, e dessa fusão surgiu a Ambev. E a Ambev começou a evoluir no mercado nacional e internacional, com a aquisição de outros atores do ramo do ramo da produção de cerveja, e se tornou uma multinacional muito poderosa, né, a ponto de comprar marcas internacionais como a Budweiser. E aí o que acontece? No início da formação desse ato de concentração econômica, o CAD, que é a agência responsável em regular esse tipo de atividade, né, e fiscalizar também, teve receio de que essa fusão entre Antártica e Brahma pudesse prejudicar o mercado concorrencial na medida em que você teria uma gigante do segmento que poderia praticar preços que seriam não competitivos para os demais atores e isso traria inviabilidade de negócios. Muito que bem. Diante dessa circunstância, o que nós podemos aí tirar de conclusão? Havia sim um receio por parte do CAD na aprovação dessa fusão entre Antártica e Brahma, mas o que se verificou a posteriori, com o passar dos anos, é que outros atores do mesmo segmento começaram a surgir. Surgiu o segmento das médio, pequenas e micro cervejarias. E surgiu aí também um line-up de produtos que até então não se tinha conhecimento. Cervejas de vários matizes, sabores, cores, não é verdade? Surgiram por conta disso daí. Uma preocupação que no início era plausível, depois se mostrou, digamos assim, infundada, na medida em que os atos praticados pelo grupo hoje, agora Embev, né, eles impactam em determinado segmento, mas não atrapalha os negócios de outras marcas daquele produto dentro do mercado nacional ou internacional. Tá certo? O outro caso também muito recente é a fusão da Perdigão com a Sadia, salvo engano, né? Ou na Perdigão com a Seara. Isso também poderia criar um gigante no ramo de frigorífico, mas acabou que não aconteceu, né? Continua tendo vários atores aí também no ramo de frigoríficos, né? JBS, Seara, Perdigão, Sadia, né? Que continuam fornecendo seus produtos a despeito desses atos tidos como concentração. Para quem não sabe o que é uma joint venture, vou aqui explicar rapidamente. Você tem duas empresas, uma possui uma planta, né, um parque fabril, e a outra possui um produto e um know-how para a produção de determinado produto. É muito provável que essas empresas venham se associar, né, e ao passo que uma empresa cede toda a estrutura para a produção daquele bem, a outra empresa entra com o know-how e a tecnologia para desenvolvimento daquele determinado produto. Nós tivemos aqui no Brasil, uns anos atrás, aqui em Manaus, a Cineral, que era uma joint venture formada entre uma empresa brasileira, a Cineral, e um grupo sul-coreano chamado Daewoo, que é conhecido no mundo aí ocidental pela produção de veículos, mas eles também produzem outras coisas, entre eles televisores. Era um concorrente da Samsung até então. E aí eles aproveitaram o parque fabril da Sharp, montaram a base deles em cima desse parque fabril e produziram durante algum tempo as televisões Cineral, que foram vendidos, os televisores Cineral, que foram vendidos aí durante algum tempo no nosso mercado. Depois houve uma briga entre esses dois grupos, né, o grupo brasileiro e o grupo coreano, e a empresa deixou, então, de produzir os televisores. Tá certo? Muito bem. De acordo com a legislação brasileira, todo consórcio ou associação é considerado um ato de concentração. Tá certo? Um exemplo de consórcio. Não sei se vocês recordam aqui, a nossa ponte Rio Negro, ela foi construída através de um consórcio que envolvia Queiroz Galvão, Odebrecht e eu acho que Andrade Gutierrez, salvo engano. Eram 3 empresas que se reuniram, cada uma dentro do seu campo de expertise, para a construção da ponte, né? Então participaram de uma licitação e as 3 empresas formaram um consórcio, dada a dimensão da obra, e conseguiram então realizar essa obra que nós temos aqui no nosso estado. Essa obra foi fruto de um consórcio. Nada impede também que, dependendo do modelo licitatório,
que várias empresas atuem em associação para a construção de um determinado obra de uma certa magnitude, como, por exemplo, uma hidrelétrica, muito embora o modelo preferido seja o consórcio, digamos assim, por conta das nuances e da praticidade na hora de se formatar um contrato de execução de serviços ou de obra pública entre o poder público e aqueles atores particulares que ganham o processo licitatório. Tá certo? Muito bem. Avançando mais um pouco, nós temos aqui então a figura do CAD. Eu, inclusive, deixei para vocês aí hoje, mais cedo, 2 links. Um que faz o link com uma entrevista que foi dada na TV Senado, 6 anos atrás, com o presidente, o então presidente do CAD. E ele explica como o CAD atua nesses atos de concentração especificamente. Tá certo? E no segundo vídeo, já um pouco mais curto, apenas um resumo breve acerca do que vem ser o CAD e qual a função do CAD dentro da ordem econômica. Mas, basicamente, eu posso dizer a vocês que a função do CAD é zelar pela preservação da concorrência, objetivando, entre outros, diversidade e qualidade de produtos e serviços prestados ao consumidor. Tá certo? Essa é a função do CAD. E, para isso, do que ele faz uso? Né? Ele analisa a participação do mercado das empresas envolvidas na operação, verifica se há existência ou não de rivalidade por parte dos concorrentes, além de outros aspectos realizados ao setor de análise. Por exemplo, verificar a possibilidade do sujeito praticar o dumping, né? É o sujeito que baixa demais o preço do produto dele a ponto de tornar inviável a venda do produto pelo concorrente. Ele, né, o que está promovendo o dumping, tem lastro financeiro suficiente para manter o preço abaixo do preço de custo por um determinado tempo. Mas o concorrente dele não tem. Então, isso fatalmente acaba fazendo com que o concorrente sofra prejuízo e acaba, talvez, até se retirando do mercado. Então, para evitar esse tipo de prática, e isso acontece, né, nós chamamos de práticas anticoncorrenciais, é que o CAD vem e age, né, para impedir que esse tipo de distorção mercadológica aconteça. Tá certo? Muito bem. Aí eu faço uma menção aí com relação à lei que regula a atividade do CAD, o regimento interno, guia para análise econômica dos atos de concentração horizontal, né, que são entre empresas que estão no mesmo segmento, e a jurisprudência do órgão que é utilizada para fundamentar as decisões que eles costumam adotar. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. E aqui, no próximo slide, de número 69, eu vou tratar aqui de monopólios privados, oligopólios e trusts. Tá certo? Muito bem. No Brasil, o monopólio ele é privilégio do poder público. Tá certo? O STF tem entendido que pode haver concorrência, né, ocorrência de monopólio privado, pelo menos em caso do petróleo. Né? Como, por exemplo, a Petrobras detém o monopólio da exploração do petróleo, mas nada impede que ela faça leilão de determinadas áreas que ela não tem interesse em explorar, e essas áreas podem ser exploradas por outros atores através de processos específicos de cessão de uso dessa riqueza mineral. E esses atores, obviamente, concorrem com a Petrobras no que diz respeito à produção do petróleo, né, e também na importação desse mesmo recurso e na exportação. Né? Geralmente o Brasil exporta o petróleo bruto e importa petróleo refinado, porque mesmo sendo autossuficiente com relação ao petróleo, o Brasil não consegue suprir a sua demanda interna pelo consumo do combustível já refinado. Né? Muito que bem. Existe aí um permissivo no artigo 177, parágrafo 1º da Constituição Federal, né, que diz que, apesar de não ser possível o monopólio privado, a União pode contratar uma empresa particular para a exploração do petróleo. Então, isso quer dizer que, hipoteticamente, se não houvesse a Petrobras, ela poderia contratar uma empresa que fizesse as vezes de Petrobras para explorar o petróleo na forma como a Petrobras faz hoje. Mas como nós temos a nossa Petrobras, não há necessidade, então, né, de você ter, pelo menos a priori, uma empresa contratada para exercer essa mesma atividade. Então, isso aí seria um exemplo de monopólio privado à luz do que dispõe o artigo 177, parágrafo 1º da Constituição Federal. Muito bem. Lembrando a vocês que monopólio estatal
apesar de estar previsto na Constituição, ele é uma atividade excepcional, ou seja, são atividades restritas, dispostas num rol bem taxativo, e esse rol está previsto aí no artigo 177 caput da Constituição Federal. Ok. E o que são os oligopólios? É uma forma de mercado em que um pequeno número de empresas domina a maior parte da produção e distribuição de determinado bem ou serviço, como acontece, por exemplo, no mercado da cerveja. Os trustes. O que são os trustes? Fusão de várias empresas cujas atividades se interligam, abrangendo desde fontes de matérias-primas, passando por todas as fases de produção até a distribuição do produto no mercado. Nós temos aqui no Amazonas a nossa Honda. A Honda ela possui um pool de empresas que no entorno dela produzem os insumos que vão levar à confecção dos bens produzidos por ela. E daí são distribuídos para o resto do Brasil, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. O mercado interno no Amazonas e o mercado externo fora do Amazonas. Isso aí é uma forma de trust, né? Mas há também aquelas empresas que, como acontecia com a finada Companhia Brasileira de Tratores, ela desenvolvia a peça, ou seja, ela manufaturava a peça, e a partir da manufatura dos seus componentes, ela ia para a linha de montagem, produzia o produto e distribuía. Esse tipo de modelo de negócio hoje é tecnicamente insustentável. O modelo que as empresas preferem adotar hoje é terceirizar boa parte da sua produção e se encarregar tão somente da montagem daquilo que é essencial e que não foge ao escopo e ao propósito da empresa, como acontece com as montadoras de veículos hoje em dia, né? Muitos dos componentes que são adquiridos fora do ambiente da empresa, são fornecidos por outras empresas, não por isso, aliás, até por isso é que não raro você vê anúncios de TV mencionando que determinado veículo vai ter que passar por um processo de recall, exatamente por quê? Porque a empresa que produziu determinado componente não pertence ao grupo que produz o bem, mas o grupo que produz o bem, no caso a empresa, a Volkswagen, a Ford, a Toyota, a Mercedes, tem a responsabilidade com o produto. Então, para evitar problemas com seus consumidores, eles acabam assumindo essa responsabilidade para a substituição sem custo do componente que estiver causando problema na funcionalidade e na segurança do veículo. Uma outra figura que nós temos também no mercado é a figura do oligopsônio, né? Ele é o inverso do oligopólio. O oligopsônio você tem poucos compradores para um determinado bem ou serviço e muitos vendedores para aquele determinado bem ou serviço. Tá certo? Nesse caso, o consumidor ele é aquele que determina o preço que pretende adquirir determinado bem. Ele é o formador de preço. Tá certo? Um exemplo prático de oligopsônio são as produções agrícolas, né? Às vezes você tem um sujeito vendendo uma quantidade absurda de repolho, de alface e de laranja, mas não tem comprador suficiente para comprar esse produto. E aí o que acaba acontecendo? O produtor acaba tendo que baixar o preço da sua produção para poder vender o produto para aquele mercado. Então, acho que com isso fica mais claro. Por isso que, de vez em quando, você observa o preço de determinados itens de consumo baixar, e quando isso acontece é porque a produção daquele bem está muito elevada e o mercado não está dando conta de absorver toda aquela quantidade. Vocês já observaram que aqui em Manaus, em determinadas épocas do ano, o pessoal vende banana, né, na via pública? É porque você tem um excedente de produção de banana e precisa vender de qualquer jeito. Os caras chegam a vender 3 palmas por R$10, exatamente para quê? Para não perder a produção. Tá certo? Porque se vender no preço que deveria vender, 12, 13, 15 reais, o comprador deixaria de comprar porque o preço não se tornou atrativo. Mas no momento que o preço baixa, o consumidor pode até não ter interesse em comprar, mas ele acaba comprando por conta do preço que está sendo ofertado. Eu até mencionei aqui no nosso slide o exemplo disso, os supermercados, produtores rurais, enfim. Tá certo? Bom, para coibir o abuso do poder econômico, né, o que o CAD leva em consideração? Ele verifica se a empresa tem um comportamento que faz com que o seu poder de mercado seja utilizado para prejudicar a livre concorrência através do que ele chama de condutas anticompetitivas. E a existência do poder de mercado por si só não é considerada uma infração à ordem econômica. Então, por exemplo, no caso da Ambev, que domina as marcas Antártica e Brahma, eles são uma empresa grande. Mas o fato de existir e do seu produto estar no mercado, isso não interfere na competitividade de outras empresas. Tá certo?
Diferente, por exemplo, da cartelização, que já passa a interferir na competitividade, porque você elimina a competitividade. E por que você elimina a competitividade? Porque você passa a ter o produto a único preço em todos os postos de gasolinas possíveis, né? Ou pelo menos naqueles em que o acordo foi entabulado entre os seus proprietários. Tá certo? Aí eu trago aqui também o conceito do Sérgio Varela, né? E concluo que o abuso de poder econômico ocorre quando aquele que se encontra em posição dominante em atividade empresarial infringe os princípios da livre concorrência, de modo a impedir que seus concorrentes diretos ou indiretos exerçam atividade empresarial. Outro exemplo também é o dumping, né? Falei ainda há pouco para você. Uma vez alguém perguntou, professor, o pessoal do Baratão da Carne faz dumping? Eu disse, por quê? Não, porque ele baixa o preço, fica mais barato até do que, acho que for comprar no distribuidor. Eu disse, eu não sei lhe dizer, talvez ele possua aí um mecanismo econômico que permita com que uma vez por semana ele possa baixar tanto o preço do produto dele, né? Talvez ele tenha um fornecedor que esteja também com preço muito em conta e aí por isso ele transfere esse ganho para o consumidor, porque além de vender a carne mais barato, ele também pode vender outros produtos, né? E aí, com isso, ele acaba compensando na venda de um produto que não é exatamente a carne que ele vende em preço muito em conta, outras coisas que não são tão essenciais, né? A exemplo, né? Muito bem. A Lei 12.529 de 2011, ela dispõe no artigo 36, né, os casos em que você identifica abuso de poder econômico, né? E aí, o que nós temos aqui? Diz o artigo 36, né, que constitui infração de ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva posição dominante, né? Se tornar o único no mercado a fornecer determinado bem ou serviço porque utilizou uma política agressiva de preços e inviabilizou a concorrência dos outros atores. Tá certo? Muito bem. Parágrafo 1º. A conquista de mercado resultante do processo natural fundado na maior eficiência do agente econômico em relação aos seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso 2 deste caput, ou seja, a empresa pode ser grande, pode dominar o mercado de bens e serviços, como é o caso da Embev, que domina o mercado de cerveja, mas nem por isso o fato dela ter essa dominância de mercado prejudica a existência de outros atores do mesmo segmento. Tá? Outra coisa, parágrafo 2º, o que é a posição dominante? Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado, ou quando controlar 20% ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CAD para setores específicos da economia. Né? Um caso curioso, vale a pena citar, mas não tem exata relação com o CAD, mas tem a ver com o governo norte-americano, se deu na década de 20 ou 30 na década de 20 ou 30 do século XX, com a Standard Oil. Para quem não sabe ou não lembra, a Standard Oil era uma empresa que pertencia ao John D. Rockefeller, considerado o homem mais rico a já caminhar pela face da Terra. Né? John D. Rockefeller teria hoje, se estivesse vivo, uma fortuna avaliada em 600 bilhões de dólares. Né? Isso segundo cálculos dos historiadores que fazem levantamento sobre a vida do John D. Rockefeller. Mas por que eu trouxe esse fato aqui para você? Porque a Standard Oil ela tinha basicamente o monopólio da venda de querosene e de petróleo, de querosene, melhor dizendo, nos Estados Unidos. E no primeiro governo Roosevelt, né, o presidente Roosevelt, no afã de querer controlar o poder dominante, né, a posição dominante da Standard Oil no mercado norte-americano, conseguiu aprovar no Congresso uma lei que obrigava a Standard Oil a ser fracionada em tantas quantos fossem as unidades da Federação Norte-Americana na qual ela tivesse uma filial. Ou seja, ela teve que se dividir pela quantidade dos estados, dos 37 estados que existem lá nos Estados Unidos. Me perdoe se eu estiver confundindo aqui a quantidade de estados, mas eu creio que são 37. Mas o fato é que, ao invés disso prejudicar a Standard Oil, isso fez com que a riqueza do John D. Rockefeller naquele momento fosse multiplicada pela quantidade de estados onde a Standard Oil
tinha sua filial, porque ele só fez mudar o nome da empresa, mas continua a explorar o segmento da venda de derivados de petróleo, né, e assim constituiu uma das maiores fortunas que já teve conhecimento na história moderna. Muito bem. Então, eu quero que com isso eu consiga explicar exatamente o que é uma postura dominante dentro do mercado, né? Aí você tem, no parágrafo 3º, ainda desse dispositivo, sequência no próximo slide, que as condutas, além de outras, são interpretadas como sendo condutas de dominância do mercado, né, e também caracterizam infração à ordem econômica: acordar, combinar, manipular, ajustar com o concorrente sob qualquer forma. A letra A, preço de bens ou serviços ofertados individualmente, a produção ou comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens, né, ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços, a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos. Letra D, estabelecer preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública, né, que é uma das formas de colusão. Inciso 2, promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concentrada entre os concorrentes. Limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado. Aqui eu vou fazer um pequeno apêndice, e eu não sei se vocês recordam, anos atrás, antes do Carrefour se estabelecer em Manaus, criou-se uma lei estadual chamada Lei DB, e essa lei ela visava impedir o ingresso do Carrefour no mercado aqui do Amazonas. Obviamente que essa lei, apesar de ter sido votada, né, e aprovada na Assembleia Legislativa, ela foi julgada inconstitucional exatamente porque ela impedia, a lei em si impedia que uma nova empresa pudesse entrar no mercado, né? Dava a entender que o DB, né, o pessoal chamava de DB, a lei DB, por conta disso, queria manter-se uma postura dominante do mercado, já que ele era o supermercado que tinha maior capilarização na cidade e também no interior. Tá certo? Mas aí a lei foi julgada inconstitucional e o Carrefour pôde se estabelecer aqui sem o menor problema. Hoje você tem um ambiente onde existem diversos atores ofertando bens e serviços e você fica exercendo o seu livre-arbítrio para decidir em quem ou em qual desses estabelecimentos com quem ou em qual desses estabelecimentos você pretende fazer suas compras. Muito bem. Criar dificuldades ou constituição, funcionamento, desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente, financiador de bens e serviços, impedir o acesso de concorrente à fonte de insumo, matéria-primas, equipamentos, tecnologia, bem como os canais de distribuição, exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa, utilizar meios enganosos para provocar oscilação de preços de terceiros. Muito bem. Bom, feitas essas considerações, gente, eu vou deixar para falar da lei antitruste no nosso próximo encontro, e com isso a gente vai encerrar o nosso conteúdo programático já na próxima aula, e aí daí eu vou lançar o nosso trabalhinho final. Vamos ficar apenas com esses dois trabalhos. O primeiro, que foi o texto, né, que vocês elaboraram sobre o filme A Qualquer Preço, e o próximo que também será uma resenha, mas eu vou indicar o filme na nossa próxima sexta-feira, se Deus quiser. Eu peço desculpas aí pela forma até um pouco mais célere com a qual eu conduzi a aula hoje, mas eu estou com receio de que haja algum problema de transmissão de dados aqui na nossa apresentação, e eu peço com isso a compreensão de todos e vou me despedir de vocês aqui nesse momento. Caso queiram fazer algum tipo de observação, mandem no WhatsApp, eu fico à disposição para responder as perguntas, e vou aproveitar o ensejo e vou mandar para vocês aqui um exercício de fixação. Eu não costumo fazer isso não, mas eu tenho aqui um exercício que eu havia elaborado para a eventualidade da nossa aula não se realizar, mas já que se realizou, que bom, eu vou mandar na sequência aqui esse arquivo para vocês, e vocês fiquem à vontade para responder. É bastante interessante o conteúdo, tá certo? Sim, Ashley, eu vou indicar o filme na próxima sexta-feira. Fique tranquilo, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que desse próximo filme vocês vão gostar. Mas que está dentro da temática daquilo que nós estamos estudando. Tudo bem? E então, mais uma vez, obrigado a todos pela atenção e pela disponibilidade. Eu vou encerrando a nossa aula aqui. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Até mais.